Muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e também em todo o mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa terça-feira, hoje dia 15 de junho. Um bom dia para você que está aqui com a gente no nosso portal da BMC News e também no nosso canal no YouTube. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia nesse nosso início de programação. O dia começa aí com expectativas, né? Com o início da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai definir a taxa de juros. Tem aquela sinalização, né, de 0,75 ponto percentual de alta, mas ontem alguns economistas já começaram a trabalhar com a possibilidade do Banco Central elevar um pouquinho mais os juros aí, chegando até 1 ponto percentual. E isso, claro, pode mexer com os mercados financeiros durante toda a terça-feira. Vamos falar um pouquinho sobre a agenda do dia, né? Está um pouco parada aqui no Brasil. Tem somente aí a reunião, o início da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, só isso. A agenda é um pouco mais cheia, né? A gente tem aí a divulgação dos números na venda no varejo, também temos o índice de manufatura, o PPI de maio, também temos divulgação da produção industrial no mês passado. E esses índices, né, a gente sabe que são bem importantes aí para saber como é que está a retomada da economia lá pelos Estados Unidos. Também temos na China de noite a divulgação das vendas no varejo, o dado também gera expectativa aí para poder medir a retomada, como que está essa retomada da economia também lá no país asiático. Falando na Bolsa de Valores, né, como que isso acaba impactando os mercados, a gente tem aí o fechamento da Bolsa de Valores aqui no Brasil, elevação de 0,59%. Vamos colocar no gráfico aí, fechando nos 130.208 pontos. A empresa de educação ali, Cogna, subindo mais de 9%, seguido por Localweb, também B2W, Varejo e BR Malls. A gente viu o bloquinho ali, tanto de tecnologia, varejo, shopping, também educação, se saindo bem aí diante daquela possibilidade da antecipação do calendário de vacina que a gente viu ao longo do fim de semana. Vários estados e municípios também fazendo essa revisão no calendário de vacinação. Por outro lado, a gente teve o setor ali de siderurgia, mineração, petróleo e gás caindo, né? A Gerdau caindo mais de 2,7%, também a Gerdau Metalúrgica caindo também, Braskem, PetroRio caindo 1,57%, essas empresas um pouco mais impactadas aí com a questão do minério de ferro, né? Mesmo assim, o minério de ferro chegando, passando ali dos $220 a tonelada. Bom, vamos seguindo aqui com a nossa programação, trazer os destaques do corporativo aqui. O programa de deslocamento de consumo de energia pode começar em julho, né, e incluir consumidores residenciais, além dos industriais. O Ministério de Minas e Energia informa que a ideia é fornecer algum incentivo na conta de luz, como descontos na tarifa ou também créditos futuros para os consumidores. Segundo o ministro Bento Albuquerque, o modelo ainda está em discussão e vai exigir alguns arranjos técnicos e também algumas movimentações jurídicas para poder ser implementado. A proposta faz parte do pacote de medidas para enfrentar a pior seca da história sobre os reservatórios das hidrelétricas na região Sudeste. Essa questão aí da crise hídrica bastante impactando, né, o mercado, impactando também as análises em relação às empresas. Falando em empresas, a Sanepar comunicou que vai prorrogar a cobrança de contas de água e esgoto para os clientes cadastrados na tarifa social por mais 90 dias a partir do próximo dia 18. Essa medida busca minimizar os impactos da crise do coronavírus nas famílias, né, que acabaram tendo aí a questão de perda de renda, de perda de poder de compra, e justamente por isso a Sanepar vê aí uma possibilidade de estender um pouco mais aí a redução na tarifa social. Vamos falar de Petrobras. A Petrobras finalizou a venda da sua participação de 50% no campo terrestre de Dó-Ré-Mi. Esse campo fica localizado na Baía de Sergipe, Alagoas, no estado de Sergipe.
E quem assume a operação é a empresa Centro-Oeste Óleo e Gás. O valor da negociação foi de cerca de 37 mil dólares e a venda faz parte aí da estratégia de venda de ativos da companhia estatal. E ainda falando um pouquinho a respeito de Petrobras, alguns analistas estão acreditando que a venda da fatia de 37% da empresa na BR Distribuidora pode fortalecer o caixa da Petrobras e promover uma distribuição um pouco mais robusta de dividendos nos próximos anos. Isso porque a política de dividendos da Petrobras leva em conta a redução da dívida líquida. E essa venda da fatia da BR Distribuidora vai injetar aí mais de 2 bilhões de dólares no caixa da Petrobras, fazendo com que a dívida da empresa seja reduzida. Agora eu quero então chamar o Marcos Saravalli, ele que está todos os dias aqui com a gente, mandando o tom do mercado nessa terça-feira. Marcos Saravalli vai trazer um pouco da expectativa sobre a reunião do Copom e outras questões importantes aí para o investidor, para a investidora ficar de olho aí nessa terça-feira. Conta pra gente, Marcos Saravalli. Oi, Felipe, muito bom dia a todos acompanhando aqui os futuros de Nova York, também as bolsas internacionais. A gente tem mais um dia relativamente morno, mas também com um viés positivo, Talvez tenhamos por mais um dia novos recordes, possivelmente lá fora, e também a gente vem acompanhando aqui dentro, mas o compasso é de espera, Lembrando que amanhã a nossa famosa super quarta, com os encontros aí e anúncios do Banco Central americano e também por aqui no Brasil em relação à decisão de juros. Não devemos ter nenhuma grande surpresa, mas o mercado deve ficar relativamente estável, ao longo dessa terça-feira e também até a decisão dos juros americanos que sai na tarde da quarta-feira, Mas olhando também para o desempenho dos títulos do Tesouro americano, vem com um bom comportamento, atingindo o patamar aí próximo de 1,5%, sendo o menor patamar em 3 meses e dando fôlego adicional para aquelas ações mais agressivas, aquelas ações que embutem um crescimento mais forte, recuperando um pouco também do setor de tecnologia, E um dos destaques tem sido também o Bitcoin, que volta a ser negociado próximo ou até mesmo acima do patamar de 40 mil dólares, aí depois do presidente da Tesla, o Elon Musk, afirmar aí nos últimos dias a possibilidade de realizar transações com a criptomoeda, bom? Esses são alguns dos principais destaques, mas por aqui, como a gente viu ontem, a boa aceitação do mercado em relação à antecipação da vacinação, sobretudo aqui no estado de São Paulo, trazendo fôlego muito forte para aquelas ações ligadas à economia local, como varejo, consumo, shopping center, tem alguns setores que têm se valorizado bastante e deve continuar esse movimento, na nossa opinião, bom? Também nessa terça-feira, precisamos acompanhar de perto, bom? Lembrando que amanhã a gente tem decisão de juros, o mercado espera realmente que tenha aumento de juros, talvez mude um pouco o comunicado, mas a gente não espera nenhuma surpresa, devemos ter um aumento de 0,75, embora o mercado, tem uma pequena parcela do mercado que começa a precificar hoje um possível aumento um pouquinho mais forte de 1%, Essa é a minoria, mas realmente a gente deve ter aumento de juros nessa quarta-feira, bom? Então, um ótimo dia a todos. Até mais. Tchau. Falando então em Bitcoin, algumas empresas brasileiras já começam a fazer investimentos na criptomoeda. Esse movimento aí, no entanto, ainda é muito incipiente. As maiores gestoras de fundos de cripto aqui no Brasil ainda não veem muitas empresas utilizando o seu caixa para fazer investimentos nesse tipo de ativo. Segundo uma corretora, cerca de 500 CNPJs já compraram bitcoins. A lista é privada, mas mostra aí um movimento interessante que inclusive já foi visto lá fora, empresas como a própria Tesla, que o Marcos Saravalli comentou aí, a empresa de Elon Musk fazendo investimentos em Bitcoin. Nesse momento, o Bitcoin subindo aí 1,10%, chegando na casa dos 40.147 dólares. Mas é sempre bom, ficar de olho porque a moeda é muito volátil. Eu trouxe esse gráfico aí para mostrar para vocês a oscilação da criptomoeda somente no último ano, Lá em junho de 2020, o Bitcoin batia a casa de cerca de 9 mil dólares, hoje batendo aí a casa dos 40 mil dólares, mas está vendo ali naquele bico do gráfico lá em cima, a moeda passou aí da casa dos 63 mil dólares nas máximas históricas, então um investidor
é bom ficar bastante de olho aí em toda essa questão da volatilidade, das oscilações que o Bitcoin traz. A gente vê grandes movimentos de queda ali, como a gente viu recentemente justamente com algumas falas do Elon Musk, mas o investidor que quer fazer algum investimento, alguma movimentação na criptomoeda ali, bom ficar de olho. Olha esse gráfico aí, ó, subida, depois alguns movimentos de queda e subida de novo, tá certo? Bom, seguindo aqui com a nossa programação nos Estados Unidos e também nas bolsas europeias, elas operam aí em leve alta, em meio à queda dos rendimentos dos títulos soberanos, com o mercado parecendo aí meio que inabalável, né? Sempre na expectativa da decisão do Fed. O futuro do S&P acaba subindo também, depois de bater outro recorde nessa segunda-feira, o S&P batendo mais uma máxima histórica. Vamos ver como é que está os futuros, como é que estão os futuros americanos nessa terça-feira. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para trazer as informações para você. Vamos lá, Dow Jones. O Dow Jones agora futuro subindo quase no 0 a 0, subindo 0,01, S&P subindo 0,10, também o S&P subindo 0,8% no futuro americano aqui. Pois é, o futuro americano a gente trazendo aqui para vocês, tá operando em leve alta aí os futuros americanos. E falando nisso, né, o Marco também trouxe um gráfico aí para a gente, comentando um pouco do desempenho histórico da Bolsa Americana. Dá só uma olhada nessa análise do Marco Saravalli. Nessa tabela acima, né, disponibilizada pela Universidade de Nova York, a gente consegue ver um pouco da história, né, do desempenho histórico da Bolsa Americana, do principal índice americano, do S&P 500, desde ali da década de 30, né, de 1934 até o ano passado. A gente consegue tirar várias conclusões bacanas dessa tabela, né? Interessante que quase todos os períodos a gente tem um retorno nominal positivo, né, para os investimentos em ações, né, desde 1934. Somente no período ali do começo desse século a gente tem um retorno nominal negativo, né? E a gente também lembra que a gente acompanhou algumas grandes crises nesse período, mas mais interessante é que a gente está vivendo nesse momento, né, na última década, um dos melhores períodos da história, né, com retorno real acima da inflação de 13,2% ali no final da tabela. Tá? O melhor período da história dos Estados Unidos, desde 1930, foi o período na década de 80 e de 90, né, com retorno de quase 15%, né, acima da inflação. Tá? Então a gente consegue ver aqui na primeira coluna os retornos nominais, né, médios no período, depois a gente tem a inflação, depois a gente tem os retornos reais, ou seja, acima da inflação, tá bom? Por vários anos consecutivos a gente teve realmente períodos muito longos de valorização, mas a gente também acompanha alguns períodos, né, principalmente o início desse século, também com retornos reais negativos, tá bom? E acho que é muito importante a gente sempre reforçar, a gente está vivendo um momento muito bom da história dos investimentos em renda variável, investimentos em risco. Desde 1930 a gente não via um período tão bom assim, né? Excluindo ali 1980 e 1990, que foram realmente anos muito bons, tá bom? É isso aí, Felipe, tenha um ótimo dia, até mais, tchau! Na Europa, vamos ver como é que estão os índices europeus, Eurostoxx agora operando em alta de 0,12%. A gente tem a bolsa lá da Alemanha, a DAX na Alemanha subindo 0,24%, CAC na França subindo 0,36% e FTSE no Reino Unido caindo 0,66%. As bolsas europeias operando mistas nesse momento, justamente aí por conta dessa expectativa, né, com o Banco Central americano. Quero trazer agora, então, como fecharam as bolsas na Ásia, né? A gente tem o gráfico aí, Xangai fechando em queda aí de 0,92%, Tóquio, o índice Nikkei subiu 0,96% e Hang Seng em Hong Kong caindo 0,71%. Esse foi o fechamento das bolsas asiáticas. Vamos para mais notícias do corporativo. O Grupo Pão de Açúcar considera separar as operações com o grupo colombiano Êxito. A transação seria parecida com o que o GPA fez aqui no Brasil recentemente com o Açaí, aquela rede de atacarejo.
O GPA tem mais de 97% no Êxito, que é listado lá na Colômbia, com um valor de mercado de cerca de 1,5 bilhão de dólares. O Êxito tem 515 supermercados na Colômbia, emprega 35 mil pessoas e ainda controla algumas subsidiárias no Uruguai e também na Argentina. Mais notícias aqui do corporativo. O BR Malls anunciou que vai fechar temporariamente o shopping de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A decisão vem diante da alta do número de casos de Covid-19 naquele estado. Segundo a empresa, apenas as operações de serviços essenciais estão funcionando dentro do shopping Campo Grande e apenas os serviços de delivery são permitidos. Essas são as informações justamente porque a gente sabe, né, que essa questão dos shoppings aí acabou sendo um ânimo ali para alguns investidores. Os shoppings reabrindo, né, a questão da vacinação, a gente viu esse movimento aqui no Brasil, aqui em São Paulo, a gente viu esse movimento em alguns outros estados também, os shoppings reabrindo por conta do avanço da vacinação. E aí, claro, evidentemente, os investidores ficando ali um pouco mais otimistas com a retomada dos shoppings. Mas a gente sabe que o coronavírus ainda é uma realidade em vários lugares do Brasil. Na maioria dos lugares do Brasil, o coronavírus ainda é uma realidade e isso acaba fazendo com que, eventualmente, uma empresa ou outra tenha que fechar suas portas, os shoppings também tendo que fechar suas portas. E BR Malls, né? A gente viu esse movimento de abertura e fechamento aqui em Ribeirão Preto, em São Paulo, agora no Mato Grosso do Sul, no Shopping Campo Grande, e isso acaba mexendo aí com as expectativas dos investidores. Essa é uma questão bastante importante. Por falar em vacinação, a gente tem visto vários estados, vários municípios antecipando o calendário de vacinação, trazendo as faixas etárias mais jovens aí também para esse calendário de vacinação. Eu lembro que ontem, somente ontem, o Brasil aplicou mais de 1.200.000 doses de vacina em todo o Brasil e isso acaba trazendo aí, gerando uma expectativa também nos investidores. A gente sabe que mais para frente aí muitos analistas estão colocando essa questão aí da retomada econômica, projeção de mais crescimento, de mais reabertura para o segundo semestre. Então a gente sabe que isso é uma questão muito importante aí, a vacinação, a gente batendo o recorde de 1.200.000 doses aplicadas em um único dia, para trazer animação aí para a população brasileira. Quero dar uma passadinha aqui no nosso chat só para ver quem está acompanhando a gente. Deixa eu dar uma olhada aqui, olha só quem está por aqui, o Elcio Santos. Bom dia, Elcio, bom dia, Wagner Stutz. Bom dia, BMC Explosão de Informação. Um abraço para você. Hernani Marçal por aqui também, já falando que deixou o like. É isso aí, deixa o like, todo mundo que está aqui com a gente, deixa o like na nossa programação. O Zezinho está por aqui também, a Karen Caxur deixando seu bom dia, o Emerson Duarte, o Peter Santana, o Fabrício Bilek por aqui também, o Alex Passamani, o Éder Santos, o Éder Passamani falando bom dia a todos, mais um dia ficarei com vocês por aqui até o fim, ficaremos juntos, viu? Ficaremos juntos por aqui até às 7 horas da noite, a nossa programação com uma grade bastante extensa, uma grade bastante completa aqui, a gente começando às 9 horas da manhã com o nosso pre-market, esse resumo de notícias, análises também, para você ficar bem informado logo de manhãzinha e começar já a projetar os bons negócios que você vai fazer aí ao longo do seu dia, hoje inclusive ao longo da sua terça-feira. Daqui a pouquinho está chegando a Paula Moraes também, Daniel Morales, Débora Oliveira, aqui com o BMC News, trazendo todas as informações também do dia, também trazendo grandes convidados. Logo em seguida a gente tem o BMC Marketing, eu comandando, também com o Daniel Morales e trazendo todas as informações do mercado. Teremos também na programação de hoje o BMC Business, comandado pela Débora Oliveira, e depois o BMC Now. O BMC Now com a Hanna Beltrão, com o Rafael Lara, trazendo o fechamento do mercado, né? Trazendo todas as repercussões, as notícias que saíram ao longo do dia para você ficar bem informado. E hoje, terça-feira, teremos o Analytics com Marcos Saravalli, mestre Bo Williams também por aqui. Olha só quem está por aqui, Oswaldo Gomes Filho, está por aqui, o Ale Martins, o Éder Santos, enfim.
Eu quero dar uma passadinha, gente, no nosso portal. Geralmente, a gente tem nesse horário aqui o Guga Almeida, só que a gente teve um probleminha com o Guga Almeida na conexão dele, e eu quero trazer umas notícias que a gente viu aqui no nosso portal, bmcnews.com.br, a gente que faz uma cobertura ampla aí de tudo que está acontecendo no mercado, a nossa equipe lá do portal, liderada pela Mari Paim, trazendo aqui todas as notícias, todas as informações. Eu abri o portal aqui, ó, e já tem uma headline: saiba todos os assuntos que vão movimentar essa terça-feira. Inflação americana, Covid-19, acordo global, são os temas aí mais que vão dar o tom dessa terça-feira, assim como disse também o Marco Saravalli, como comentou aqui muito bem, trazendo o tom do mercado nessa terça-feira. Tem uma pesquisa, né, de maio de 2021 falando sobre as expectativas dos consumidores nos Estados Unidos, divulgada lá pelo Fed, né, pelo Federal Reserve, mostrou aí que a mediana das expectativas da inflação em um ano aumentou, passando de 3,4% em abril para 4%. 4% de inflação é a expectativa do mercado lá nos Estados Unidos. E a gente, claro, fica de olho porque também tem a reunião do Fed lá nos Estados Unidos, começando hoje também, para saber, né, quais vão ser aí as medidas tomadas pelo Federal Reserve, quais serão as medidas tomadas aí pelo FONC, será que vai tirar um pouco daquele caráter estimulativo para a economia americana? Será que o Federal Reserve vai deixar de injetar 120 bilhões de dólares todos os meses ali na economia americana? Será que o Federal Reserve vai aumentar um pouco, acelerar um pouco a taxa de juros por lá? Enfim, a gente sabe que essas questões acabam impactando, influenciando também os mercados globais, os mercados mundiais. Então, a gente aqui no Brasil, além de estar de olho na decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, a gente também fica de olho aí em tudo que acontece lá na economia americana, lá na economia dos Estados Unidos. Eu tenho informação aqui sobre o minério de ferro. O minério de ferro, a gente falava ontem que fechou no porto de Dalian, lá na China, em aceleração, né? Subindo pouco, mas subindo ali acima dos 220 dólares para a tonelada. E, claro, hoje a gente ficou monitorando aí o minério de ferro seguindo essa aceleração e hoje fechando acima dos 221 dólares a tonelada. Essa é uma questão aí que impacta bastante também as empresas brasileiras, as empresas siderúrgicas, as empresas também de mineração, porque o preço do minério de ferro acelerado traz, claro, mais receitas aí para as empresas e acaba impactando a operação das empresas, né? Então, justamente por isso a gente fica de olho em como fecha o minério de ferro todos os dias, né? Como que está a cotação, como que está a oscilação no preço da commodity. A gente sabe que tem comentado bastante aqui a respeito desse ciclo de commodity, a gente tem comentado a respeito desse crescimento, né, da demanda pelo minério de ferro, não só aqui no Brasil, mas também na China, nos Estados Unidos, nos países europeus, com essa retomada, com os pacotes de infraestrutura, com os investimentos em infraestrutura, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a gente sabe que existe uma demanda muito grande pelo minério de ferro. E essa demanda, claro, vai fazer com que o preço da commodity acabe elevando também, ficando um pouco mais elevado. Bom, demos um resumo aqui, demos um panorama geral de tudo que vai acontecer nessa terça-feira e eu quero trazer aqui ele, Guga Almeida, que está todos os dias, todas as manhãs aqui com a gente. Guga, seja bem-vindo aqui ao BMC Pre-Market, valeu pela sua participação aqui, bem-vindo. Eu não estou ouvindo o Guga? Eu não estou ouvindo o Guga? Estou ouvindo você, Guga? Eu não estou te ouvindo. Será que é o meu ponto aqui? Pessoal, me dá um alô aqui, o que está acontecendo com o Guga? Eu estou ouvindo ele? Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Ô, Guga, agora estou te ouvindo. Okay. Agora deu certo. Legal. Bom dia, Guga. Tudo em ordem aí? Qual o seu tom aí? Qual a sua perspectiva para o mercado hoje? Qual a sua análise para essa terça-feira?
Bom, Felipe, vamos lá, né? Ontem eu falava com vocês que eu imaginava que a gente teria a chance aí de chegar nessa região de 131 mil pontos, 131.300 pontos no Ibovespa, mas a gente não conseguiria passar, pelo menos no curto prazo, ainda por esse nível de preço antes das decisões que vão sair amanhã. Acho que o mercado, né, querendo ou não, ele está na expectativa de como vai ser o tom aí das decisões dos bancos centrais, tanto o Brasil, acho que aqui dentro do Brasil, ao meu ver, não vai ter nenhuma mudança aí das expectativas, como o tom lá fora, que também acredito que não vai se ter uma mudança de juros, né? Apesar que no Brasil a gente vai ter elevação de juros, isso não tenho dúvida, né? Lá fora se entende que não vai ter uma elevação de juros. Se por acaso tivesse uma elevação de juros, eu acho que seria uma surpresa para o mercado, tá? Mas o tom dos estímulos, dos incentivos, da injeção de liquidez que vai vir no discurso, que acontece 30 minutos depois da decisão, bom, aí sim o mercado ele vai se reposicionar, se rearmar, né, vai se ajustar, né, para os movimentos posteriores. Aí sim eu imagino que a gente possa ter aí um movimento mais direcional. Para o dia de hoje, meu tom é um tom mais de proteção, né? Eu acho que o mercado tende a buscar algum tipo de proteção. Eu estou enxergando aí nosso índice futuro, né, para a gente ter só um balizador, né, para o movimento do mercado de hoje. Eu imagino que ele possa voltar aqui para a região um pouco abaixo dos 130 mil pontos, né? Hoje a gente pode vir aqui trabalhar lá na região dos 130, chegando a 129, e se surgir algum evento, né, um pouquinho que possa trazer um pouquinho mais de tensão, quem sabe vir a 127.500 pontos, tá? Mas não mais do que isso, certo? Então, se a gente for olhar, né, dentro do contexto como um todo, não vai ser uma grande transformação. Estou falando aí de 127 mil pontos. Tá? E para cima, continua aí olhando para esses níveis de 131 Guga, você está com a tela aí, Guga, para compartilhar com a gente? Sim, tem a tela compartilhada assim com a equipe de suporte, só para passar. Tá? Mas o que eu estou enxergando é uma movimentação, Felipe, que a gente trabalhe dentro deste organismo aqui, tá? Eu acho que para cima a gente não tem grandes upsides agora de curto prazo, tá? E para baixo a gente tem aqui um espaço para trabalhar dessa região de 127.550 pontos. Acho que o mercado vai ficar mais trancado aqui entre 129.400 e 129.150 pontos, né? Vendo esse ajuste do mercado, tá? Então, o meu cenário pro mercado hoje é exatamente esse aí, em função da expectativa que se tem para amanhã, né, da super quarta, onde tem decisão tanto do Banco Central aqui brasileiro, como do Banco Central americano sobre o nosso juros. Ô Guga, você acha que essa expectativa aí, esse cenário que você estava falando, pode impactar o dólar? Vai ter algum tipo de impacto na moeda? Felipe, se nós pensarmos em juro subindo aqui dentro do Brasil, tá? Eu acredito sim que continua esse movimento que a gente já vem, desde que começou o movimento de alta nos juros aqui no Brasil, a gente começou a perceber esse movimento de valorização do real, tá? Então, eu acredito que isso tende a continuar, tá? Já é algo que eu venho conversando também aqui com todo mundo na BMC, onde eu falo que eu tenho a minha visão, o meu cenário para o dólar, é que a gente possa vir trabalhar, só para vocês terem uma ideia, tá? O meu cenário para o dólar é que nós possamos vir a trabalhar com o dólar aqui na região de R$ 4,50, tá? Isso, onde eu faço essa análise, tá? Eu pego toda essa movimentação que nós tivemos aqui de 2019 até o final ali de 2019 até metade de 2020, perdão, certo? Eu utilizo ele como base para entender, né, o quanto nós poderíamos ver de desvalorização agora do dólar frente ao real, ou valorização do real frente ao dólar, tá? E a primeira etapa que nós tivemos de correção, ela aconteceu ali entre os períodos do dia, só para dar a informação correta para o pessoal, entre os períodos do dia 14 de maio de 2020 e 9 de junho de 2020. Tá? Nós tivemos esse primeiro ajuste, essa primeira correção, onde o dólar, né, vem lá da região muito próximo de R$ 6 e volta para a região de R$ 5, perdendo os R$ 5 por uma janela de tempo.
Tá? Depois o que acontece? Fica toda uma narrativa de que, poxa, as coisas estariam se deteriorando e o dólar poderia correr e poderia correr muito para cima. Né? Não aconteceu. Acho que perdeu o time de alta e quando nós estávamos aqui, de certa forma, com um certo exagero e uma certa distorção, tá? A gente estava com uma distorção ali do preço, até quando tu falava com pessoas que são especialistas em questão do ciclo de commodity, tá? Era difícil de tu entender, tu tá num ciclo de commodity com uma valorização de commodity. Brasil, que é um país produtor de commodity, exportador de commodity, a moeda está tão desvalorizada como nós estávamos, tá? Então, se estava desvalorizado o real, muito em função do nosso juro, né, estar também desregulado. Tá? Então, quando a gente começa a perceber que, na verdade, nós não podíamos estar com um juro tão baixo aqui dentro do Brasil, que a economia não suportaria sobre esse cenário, quando o Banco Central começa a subir novamente o juro, a gente percebe o que? Esse movimento de ajuste, né, em relação ao câmbio. Então, eu imagino que essa tendência de ajuste, ela tende a continuar. Tá? E aí o meu preço, as minhas expectativas é que o preço volte no primeiro momento aqui para a região de 4,60, 4,55, tá? Depois podendo chegar e se aproximar dos 4,30. Tá? Então, entre 4,60 e 4,30. Eu acho que a gente tem espaço, sim, para o dólar ir trabalhar nesses patamares de preço. Tá? Isso dentro dessa fotografia que nós temos agora. Pode ir mais, pode-se ter uma valorização ainda maior do real? Claro que se pode. Tá? Mas eu acho que vai levar um tempo ainda para a gente ter sinais que essa valorização do real perante ao dólar vá se intensificar. Tá? Obviamente que no curto prazo, a nossa cabeça de curto prazo, o nosso olhar é para a fotografia agora. Né? As pessoas elas recebem as informações que nós temos no momento. Tá? Então tem todas as questões políticas, nós temos todas as questões econômicas, nós temos todas essas questões que fazem com que as pessoas elas entendam num cenário que estão vivendo no momento e não conseguem pegar essas grandes transformações. É normal, tá? É super normal. É só tu pensar que a gente estava com a bolsa a 80 mil pontos ano passado, 70 mil pontos ano passado, e a gente está com a bolsa a 130. Quem lá atrás enxergava que a gente poderia estar a 130? Quando nós estávamos ali com o dólar beirando R$6, né, agora no início do ano, né, quando nós estávamos aqui beirando R$6, quem diria que nós estaríamos agora beirando R$5? Né? Então, assim, as pessoas elas têm dificuldade de enxergar essas grandes transformações. Então, no curto prazo, o que eu enxergo é dólar podendo, num cenário muito positivo, ir buscar ali a região de 5,10, 5,12, por aí, e num cenário bem negativo, né, pelo menos agora no curto prazo, vindo aqui para a região de 5,03, por aí. Então, a gente tende a ficar período maior de tempo dentro desse range. Tanto que aqui estão as minhas marcações para o dia de hoje, né? Estou olhando ali a região de 5,10, né? 5,099, 5,11, né? Que é o 5,109 e o 5,13. Tá? Estou olhando aqui os movimentos, as expectativas de dólar para cima. E para baixo, né? 5,054, 5,045 e 5,032. São meus números aqui que eu enxergo num cenário negativo para o dólar para o dia de hoje. Né? Então, se tiver que fazer alguma negociação, se tiver que olhar e tomar alguma decisão em relação ao dólar ou qualquer empresa que esteja que seja impactada pelo dólar, eu vou olhar aonde o dólar está em relação a esses níveis de preço, que é onde eu acredito que o dólar vai trabalhar no dia de hoje, dia 15 de junho. Tá joia? Tá certo então, Guga. Obrigado, hein, pelas suas informações, suas análises aqui. E aí eu volto contigo amanhã no nosso pre-market aqui. Bom dia para você. Combinado, até amanhã. Bom dia, pessoal, até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Esse foi o Guga Almeida trazendo as análises aí dos futuros da Bolsa, né? O tom do mercado, como que a expectativa de um cenário um pouco mais otimista, um cenário um pouco mais estressado, também para o dólar. Enfim, a gente traz aqui no BMC Pre-Market todas as informações aí que vão movimentar o mercado no dia de hoje. Eu, Felipe Nascimento, vou ficando por aqui então. Vocês fiquem agora com a Paula Moraes comandando aí o BMC News. Muito obrigado pela companhia de todos vocês, obrigado pela participação, obrigado pelo alô aqui que vocês me deram. E a gente volta a se ver daqui a pouquinho no BMC Market. Forte abraço, tchau, tchau.